Amém, Pai. Senhor, nós vamos ler a Tua palavra, Senhor, nesse momento. Nós primeiramente queremos, Senhor, Te agradecer por esse dia, Senhor. Nós queremos Te agradecer por Tua graça e misericórdia nesse dia, Senhor Jesus. Te agradecer, Pai, porque a Tua palavra nos garante, nos ensina que as Tuas misericórdias e o Teu amor se renovam a cada dia sobre a nossa vida, Senhor. Assim como o sol nasce, Senhor. Tua graça e misericórdia se renovam sobre nós, Senhor. Senhor, muito obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz. Obrigado, Senhor, por Teu amor que foi expressado através da Tua própria vida sendo entregue na cruz, Senhor, por nós. Senhor, nós Te agradecemos nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, vamos ler aqui a Tua palavra. E se o Teu Espírito Santo, Senhor, não nos revelar ela, Senhor, se não houver uma manifestação aqui do Teu Espírito sobre nós, Senhor, sobrenatural, vai ser apenas de letras, Senhor. Por isso nós pedimos ao Senhor que Teu Espírito Santo abra os nossos olhos para enxergar a verdade da Tua palavra, que Ele quebre, que essa palavra aqui hoje, Pai, quebre toda a ideia errada, Senhor, no nosso coração. Que essa palavra hoje, Senhor, quebre toda a fortaleza na nossa mente. Senhor, quando a Tua palavra é pregada, o inferno, Senhor, se enfurece, o diabo se enfurece, Senhor. Porque um crente que conhece a palavra, Senhor, ele é uma bomba no inferno, Senhor. Então, nós temos a consciência de que vai haver resistência espiritual aqui hoje, como já está havendo durante todo esse culto, Senhor. Mas nós Te pedimos, Senhor, que as nossas mentes e o nosso coração hoje aqui fique atento, Senhor, a Ti, atento, Senhor, à Tua palavra. Pai, no nome de Jesus, todo sono, Deus, distração, Pai, traz o Senhor para próximo de Ti nesses momentos aqui. Em nome de Jesus, e que possamos, Senhor, ser transformados pela Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, confiando, Senhor, unicamente na Tua graça, Senhor, e não no nosso merecimento. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Vamos lá, irmãos. Capítulo 8, versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, onde todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, provando Jesus, para terem de que o acusar. Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, continuaram insistindo, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos e até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo mais ninguém além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Irmãos, eu estou aqui hoje não só para te dar uma palavra de Deus, porque eu estou aqui, eu tenho essa total consciência, esse temor, essa responsabilidade de que eu tenho que falar das coisas de Deus, mas eu não estou aqui só para isso não. Eu estou aqui principalmente hoje para instigar você, para incomodar um pouquinho você. E eu estou aqui para inspirar você, para desafiar você e a mim. Estou botando você porque
Eu estou no bolo, entendeu, irmão? Nós, igreja. Eu estou nessa missão aqui hoje porque a gente precisa conhecer Jesus. Quero tirar aqui alguns minutos para desafiar, instigar, porque a gente precisa conhecer o nosso Mestre. Nós precisamos. As pessoas que estão no nosso redor, no nosso dia a dia, elas estão clamando por Deus. Elas estão clamando por pessoas que sejam iguais a Jesus. Elas não estão clamando por alguém que vá à igreja, alguém que seja um cara moralmente correto simplesmente. Elas estão clamando por pessoas que expressem Deus na vida delas. As pessoas ao nosso redor, não aqui dentro também. Aqui dentro nós somos chamados a amar uns aos outros, mas principalmente para quem não conhece, essas pessoas estão precisando de pessoas como Jesus. Você entende? E quando Jesus chama um discípulo, preste atenção, Jesus não dá o espírito dele diferente para cada um. Não, irmão, é a mesma porção para todo mundo. Então, quando um novo convertido se converte, alguém que reconhece Jesus é meu Salvador, aquele cara ali para Jesus, ele tem a mesma importância de um pastor. Jesus dá de si para essa pessoa da mesma quantidade que ele dá para qualquer um. Então, o cristão não deve ser, nós não devemos ser aquela pessoa que vai simplesmente nos domingos ouvir uma palavra do pastor. Não, irmãos, não foi para isso que Cristo morreu, entendeu? Não foi para isso que Cristo... Eu ia botar um vídeo aqui, mas eu resolvi não botar não, que pode aparecer sensacionalista, eu não quero isso. Mas eu estava vendo na casa do pastor Sérgio ontem, um trechinho da paixão de Jesus, do filme do Mel Gibson. Cara, aquilo foi... Eu preciso ver esse filme de novo. Eu preciso ver esse filme mais vezes, se possível, toda semana eu preciso ver esse filme. Porque aquele filme mostra o que Deus sofreu na carne para que eu pudesse ser igual a Ele. E aquele filme me levou a refletir, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo do meu dia a dia? Irmãos, a maioria de nós, cristãos, não se importa com isso, irmãos. Escuta o que eu estou te falando. A maioria dos cristãos, quando estão no trabalho, quando estão na rua, não se importam com isso, infelizmente. Poucos são aqueles que saem da igreja e olham para a rua e falam, aqui é o meu ministério. Agora começou a minha vida cristã, na segunda-feira. Você entende? A maioria de nós está preso numa religião, irmãos, que está buscando salvar a si próprio. E aí ele vai no domingo para salvar a si próprio. Só que, meu irmão, Jesus não morreu por isso. E eu queria só ressaltar isso para você. Ele dá de si para todos por igual. E não existe esse negócio de hierarquia. O pastor, ou o apóstolo, seja quem for, ele tem mais responsabilidade do que outros. Mas não tem mais de Deus do que outros, você entende? Todo mundo é a mesma coisa, irmão. A promessa que Deus fez lá no Antigo Testamento foi, vai chegar uma hora que eu vou derramar os meus espíritos sobre todo mundo. Sobre escravos, sobre livres, sobre mulher, sobre homem, sobre criança, sobre velho. Vou derramar sem medida. Então, eu estou aqui porque a gente precisa conhecer Jesus. A gente precisa, as pessoas estão clamando. E conhecer Jesus tem dois aspectos. Conhecer Jesus de modo de estudo. Sentar em frente a um livro, ficar ali lendo, e não se importar em ler 30 vezes, é ler 40 vezes, não ler correndo, é ler com calma, é buscar aprender sobre como interpretar o que está escrito aqui. Essa é a parte técnica do negócio, entendeu? Essa é a parte de como a gente conhece Jesus. Existe essa parte, irmão, de entender o que o leitor, o que o escritor queria passar com isso aqui que ele está falando. Outro dia eu estava pensando, cara, se eu escrevesse um livro, eu fosse um autor de um livro e colocasse ali as minhas experiências de vida, eu ia querer que as pessoas entendessem o meu recado. Eu não queria que a pessoa pegasse um trechinho, entendeu o que eu estou falando? A Bíblia foi um livro escrito com um propósito. A gente precisa buscar conhecer de forma cognitiva isso aqui.
Sentar, estudar, aprender como interpretar, porque não vai dar certo se a gente não fizer isso. A outra forma de conhecer Jesus é unir a leitura, o estudo, com a intimidade. Nunca mais esqueço da frase que o pastor Herbert, um pastor nosso amigo aqui, falou para mim assim, quando eu comecei a ser inspirado por ele. Mesma coisa que eu estou fazendo aqui, ele fez. E eu comecei a olhar para ele e falei, caramba, esse cara está me inspirando, meu irmão. E aí cheguei para ele e falei, cara, eu estou querendo estudar sobre a história da igreja, estou querendo ler o evangelho com mais seriedade. Ele falou assim para mim, eu vou falar para vocês, Saulo, você precisa combinar duas coisas, estudo e oração. Se você estudar demais e não orar, você vai se tornar um fariseu, Saulo. Você vai se tornar alguém que olha tudo e critica tudo. Você vai se tornar um cara que só é um juiz, se você só estudar a palavra e não orar. Se você... Aí eu peguei aquilo para mim, lógico, e entendi que se eu estudar, mas em espírito de oração, em oração, ou seja, em pegar aquilo que eu estou entendendo de Cristo, de dobrar meu joelho e falar, Senhor, me transforma, me quebrantar e orar, oh meu Deus. Ali, nesse processo de oração e leitura da palavra, é que Deus se manifesta, irmão. É ali que acontece o sobrenatural. Porque se eu orar, e se eu orar e não estudar, eu vou ser imaturo, brother. Se eu orar apenas e não for para a palavra para interpretar, eu vou achar que Deus tem que me dar tudo o que eu quero. Eu vou achar que é injustiça eu sofrer. Entendeu? Se eu chegar e só ficar orando, eu vou ficar fazendo oração de criança diante de Deus. Por que eu estou passando por isso? Você é injusto. Você é injusto. Isso é uma injustiça comigo. Orações imaturas nossas, irmão. Por quê? Falta conhecimento da palavra. Falta entender que, caramba, Jesus aprendeu, porque aprendeu a obediência pelo que sofreu. Caramba, que isso? O que ele está falando aqui? Jó aprendeu a obediência, então a esse mundo aqui tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A tua esperança não está aqui na terra, vocês não são dessa pátria, vocês são de uma pátria superior. Se a gente não conhecer essas coisas, a gente vai ser imaturo e preso nessa terra. Agora, quando a gente une oração humilde, oração de humilhação, né, se submetendo aos ensinos da Bíblia, e o estudo, a gente começa a reconhecer Deus como Pai. A gente tira aquela ideia de um Deus distante, de um Deus que só fica lá em cima, que não vem. A gente começa a ter intimidade com Deus. E a palavra conhecer, a Bíblia fala, a palavra que a Bíblia fala às vezes em conhecer, o significado dessa palavra é a relação de marido e mulher, relação de sexo, irmão. É uma relação de pura intimidade. Esse é o convite que Deus tem para a gente, que a gente conheça Ele numa intimidade profunda. A palavra de Deus diz que quando duas pessoas se unem sexualmente, elas se tornam uma só. Isso para mim, isso é um mistério. Quando uma pessoa se une sexualmente com outra, ela se torna uma pessoa só. Porque ali é o casamento. O casamento é aquilo ali, irmão. O casamento é sexo. O resto é formalidade. Diante da lei, diante aqui do pastor, aqui, isso é apenas uma formalidade humana. Para Deus, casamento é sexo. Quando duas pessoas se unem, se tornam uma só. Então ele fala isso para a gente. Jesus fala numa oração que ele fez para Jesus, que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. E todos nós sejamos um, ou seja, uma união. Então quando a gente experimenta isso, a gente começa a ver Deus como Pai, nos tornamos discípulos, irmão. Nessa hora, Deus para de ser um ídolo para a gente. A gente muitas vezes faz Deus de ídolo, irmão. Saca? Aquele negócio de, o que eu quero? Quero aquilo ali. Então eu vou lá na igreja ofertar, meu irmão. Vou lá fazer a campanha porque eu quero aquilo. Então Deus é o meu ídolo. Deus não é meu Senhor e nem meu mestre. Então, eu estou aqui principalmente por isso. Tá? Fundamental, irmãos, a gente precisa conhecer o nosso Senhor. É isso que vai fazer a vida fazer sentido, brother. É isso que vai fazer dar gás para a gente acordar todo dia. É conhecer Jesus, amém? Deus nos chama para sair da superficialidade. Relacionamento de amigo, íntimo, é o cara que vai lá, meu irmão, está com aquele cara sempre. Está ali gastando tempo para conhecer aquela pessoa. Aí eles constroem um relacionamento não mais superficial. É isso que Deus chama para a gente.
Conhecer Jesus nos levará a enxergar Deus como um pai. Então, beleza. Hoje a gente vai conhecer um pouco de Jesus aqui. Hoje a gente vai conhecer um pouco do impacto dessas palavras. Eu espero, em nome de Jesus, que você e eu nunca mais leamos esse versículo corrido de uma forma superficial. Esses versículos que a gente leu aqui. Hoje, nesses versículos aqui, meu irmão, existe uma revelação do caráter de Deus, de quem Deus é nesses versículos aqui. Existe uma preciosidade, um tesouro nesses versículos aqui que pode mudar a nossa vida. A gente viu que, conforme nós lemos, Jesus estava no Monte das Oliveiras orando, e aí ele voltou para o templo, começou a ensinar, como a gente leu, chegou os líderes religiosos e trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Falou: Jesus, essa mulher aí foi pega em adultério, tal, a lei manda matar ela, e aí, o que você vai mandar? Qual é a sua? Se a gente ler alguns capítulos antes, a gente vai entender o que está acontecendo, meu irmão. Meu irmão, literalmente, Jesus estava tocando o terror naquele país. Literalmente, Jesus estava tocando o terror. O que Jesus fazia era pior do que quebrar tudo, do que baderna. O que Jesus estava fazendo naquele tempo, ele estava tocando o terror. Jesus veio para acabar com um sistema religioso, onde pessoas usavam da fé para manipular, onde pessoas usavam o poder de Deus para benefício próprio, onde pessoas que conheciam a lei deveriam manifestar misericórdia, manifestavam falta de misericórdia. Pessoas que usavam do conhecimento de Deus para obter riqueza ilícita, explorando os outros. Pessoas que usavam o conhecimento de Deus e faziam acepção de pessoas na igreja. Imagina, meu irmão, você ter um pai, e seu pai ser uma pessoa muito boa, seu pai ser maravilhoso, aí você descobre que tem um monte de gente usando o nome do seu pai para benefício próprio, corrompendo a imagem do seu pai para as outras pessoas. Você ficaria revoltado? Pense em você no seu pai. Você sabia que seu pai era um cara extremamente bom, amável, doce, misericordioso, bom para todo mundo, só que você vê um monte de pessoas usando o nome do seu pai para manipular pessoas, para fazer acepção de pessoas, para enriquecer. Você ia ficar revoltado? Meu pai está ali, eu ia ficar com vontade de matar esse povo. Por quê? Estavam fazendo uma imagem errada de quem meu pai era. Essa era a situação, irmãos, daquela época que Jesus vivia. Os líderes religiosos usavam do conhecimento de Deus para enriquecer, para manipular, para ser melhor do que os outros. Jesus veio e começou a quebrar isso, irmão. Jesus veio, pra você ter uma ideia, alguns versículos antes aqui, ele foi para uma festa dos judeus, e aí, num determinado momento da festa, no momento mais sinistro da festa, mais top de uma festa, da festa religiosa, Jesus se levantou no meio da sinagoga, irmão. Imagina a cena. Por isso que a gente precisa se aprofundar para entender o impacto dessas paradas. Jesus, no meio de uma festa lotada de gente, no meio de um templo, Jesus se levanta. Ele já vinha fazendo um bando de coisa, meu. Quando ele se levantou, os líderes já deveriam ter olhado para ele. Palavrão, imagina um palavrão. Imaginou? O que esse vai falar agora? Esses eram que conheciam a Deus, hein, irmão? Eram que liam a Bíblia, hein? O que ele vai falar agora? Jesus se levanta e fala assim, ó, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Eu sou a água da vida. Começou, meu irmão, quebrar o pau, falar que ele era Deus, que ele era o Filho de Deus. Meu irmão, aqueles homens ficaram com tanto ódio de Jesus, com tanto ódio, que eles mataram Jesus, né? Jesus foi morto pelas mãos dos caras que diziam conhecer a Deus, né? E aí, olha que situação, ele via nesse clima. Ele estava completamente acabando com o sistema, acabando com a grana da galera, irmão. Ele estava tirando dinheiro do bolso dos líderes religiosos, irmão. Porque um monte de gente estava ouvindo a palavra dele. Caramba, eu não preciso mais seguir esses caras. Deus é assim, misericordioso, bondoso, é assim, então não quero mais saber deles, não. Ou seja, prejuízo financeiro Jesus estava causando no sistema, irmão. E eles estavam com ódio, essa era a situação. Jesus estava fazendo um reboliço, quebrando o pau dentre eles.
Então, esse é o contexto. A nossa passagem se encontra nesse terror. Jesus no meio dessa confusão. Caramba. Falo pra caramba. E aí, beleza. Jesus vai orar. Olha como é que começa o versículo. Entretanto, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De cara aqui, Jesus já me dá uma lição. Se eu não tiver consagração, se eu não tiver uma vida consagrada de oração no meu quarto, esse quarto significa um lugar íntimo, um lugar que você vai buscar sozinho. Eu não vou conseguir, meu irmão, viver a vida cristã sem consagração, sem oração. E Jesus foi lá, porque ele era humano, ele precisava orar. Ele precisava estar próximo do Pai dele. E aí ele foi para o monte orar, desceu e para onde Jesus voltou? Para o meio do furacão de novo, irmão. Jesus voltou para dentro do templo de novo. E diz que ele assentou e ensinou o povo. Naquela época, irmão, eles ensinavam em pé e elevado. Não sei se era elevado, mas os grandes líderes sentavam, eles se levantavam. Ele gostava desse negócio aqui que eu estou. Sabe qual é? Essa posição de olhar assim e falar. Eles gostavam disso, brother. O que Jesus faz? Me assenta no meio do povo e começa a ensinar o povo com amor. E aí eles, com ódio, trouxeram uma mulher. Agora começa aqui a nossa história. A situação era tensa, tensa. Jesus estava ali sabendo que ele estava sendo alvo de desejos de morte. Ele sabia que ele ia morrer. Porém, meu irmão, no meio desse tumulto todo, no meio dessa confusão, desse ódio, o nosso Deus, toda vez que você vê Jesus aqui, eu já falei isso várias vezes, eu vou falar até eu morrer, porque eu preciso entender isso. Então, primeiro eu estou falando para mim. Toda vez que você lê Jesus aqui, saiba, meu irmão, é Deus. É Deus. Ele mesmo falou, não sei se quem foi um discípulo dele, ele é o esplendor da glória de Deus. A gente vê Jesus com seus discípulos, o discípulo falou, Jesus, mostra o Pai para a gente, mostra quem é Deus, e está satisfeito. Jesus olhou para ele, pô, cara, eu estou contigo há tanto tempo e você não está me vendo? Quem me vê, vê Deus, cara. Quem me vê, olha para mim, olha para minhas atitudes. Eu estou aqui meio que ampliando o que Jesus falou, né? Olha para minhas atitudes, cara, olha o que eu estou fazendo aqui dia a dia, olha para minhas obras. Esse é o Deus que você serve, cara. Então, toda vez que você vê Jesus, leia com calma, cara. Esse é o Deus que criou o universo, cara. Esse é o Deus que criou a mim e a você. Esse é o Deus do universo. No meio desse tumulto todo, de ódio contra ele, a vida dele estava em jogo. Jesus enxergou uma mulher, irmão. Jesus teve olhos para enxergar uma mulher. Os caras trouxeram uma mulher pega em adultério. A intenção deles mostra o coração ruim desses homens. Aí, no final, você vai entender que nós também somos assim. Mostra o coração desses homens. Enquanto nesse tumulto, imagina uma multidão. Isso aqui é o seguinte contexto. Aquela era uma multidão. O lugar estava cheio. O lugar estava cheio. Era todo mundo, de repente, a maioria das pessoas contra Jesus. Todos estavam contra ele. Trazem uma mulher, todo mundo cheio de ódio, meu irmão. Ódio, imagina um clima de revolta. Trazem uma mulher e falam, foi pega em adultério. A lei, a nossa lei, a lei de Moisés, a tua lei, que você também é judeu, diz que a gente deve apedrejar essa mulher. A gente tem que extirpar o mal do nosso meio. E aí, o que você vai dizer? Jesus, no meio desse tumulto, irmão, dessa pressão contra ele, olha o controle, olha como Deus é. A Bíblia fala que ele, no versículo 6, isto diziam para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. No meio dessa confusão, desse tumulto contra a vida dele. É o único versículo na Bíblia que diz que Jesus escreveu alguma coisa. Não tem nenhum outro versículo dizendo que Jesus escreveu. Não se sabe o que ele escreveu, mas o que mostra aqui para mim é uma paz no meio da guerra. É uma paz a ponto de você abaixar, quando todo mundo está contra você, você abaixar e começar a escrever, mostra um controle da situação.
Meu irmão, em nome de Jesus, eu nem ia falar isso aqui, mas se a gente quer, sabe, ter, se Deus dá o Espírito dele para nós sem medida, é esse tipo de paz aqui que ele tem para nós. É esse tipo de paz que ele tem para nós quando tudo estiver contra nós, irmão. Se ele falou que ele se deu por nós e que nós somos um com ele, por que no momento que está tudo contra nós, a gente não tem essa paz aqui? Já parou para pensar nisso? Essa paz de uma pressão absurda, a gente ter ainda um controle de não ficar preocupado e ansioso. Essa é a paz que Deus tem para nós. Se não houver conhecimento e consagração, a gente não tem como ter essa paz aqui. E aí continuaram insistindo. E como insistindo na pergunta. Ou seja, ficaram ali, meu irmão, em cima dele. E aí, o que você vai dizer? Fala logo o que você vai dizer, o que você vai dizer. Ai, ai, Jesus levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Agora vamos botar o foco na mulher. Imagina essa mulher, irmão. Não se sabe exatamente se ela foi pego em flagrante, ou seja, se ela estava na cama adulterando naquele momento. Os caras passaram mesmo que a gente tem que fazer alguma coisa para matar esse cara. A gente tem que fazer uma coisa. Aí viram, e uma mulher adulterando ali, pegaram ela, arrancaram da cama lá. Não se sabe se foi isso ou se ela já tinha sido pego antes. E tava, a gente vai decidir o que vai fazer com você. O fato foi em flagrante. Tem umas diferençazinhas de tradução, mas eu também creio que foi em flagrante. Tiraram a mulher do ato. Agora imagina aquela mulher, irmão. Uma mulher que sabia que estava fazendo o que era errado, sabia que era pecadora e estava sendo objeto de exposição, de humilhação. A Bíblia fala que ela foi posta na frente de todo mundo, talvez, diz alguns historiadores, que ela talvez até sem roupa, irmão. Porque imagina, se ela estava na cama, ela estava sem roupa. Se arrancaram ela da cama, provavelmente ela estava sendo humilhada na frente de todo mundo. Infelizmente, aqueles homens não tinham o olhar de misericórdia, irmão, que eles deveriam ter. E a gente vai ver também que muitas vezes nós não temos esse olhar de misericórdia que nós deveríamos ter. Vamos focar na mulher. Jesus estava focado na mulher, irmão. Saiba, nesse tumulto todo, o foco de Jesus não estava nele, o foco de Jesus não estava nos caras, ele estava focado na mulher. Esse é o Deus que eu e você servimos. Naquele tempo, e hoje ainda nós sofremos com isso, as mulheres são muito desvalorizadas, mas Jesus fez coisas absurdas, elevando o valor da mulher, elevando o valor todo mundo que era visto como preconceito pela religião, Jesus exaltou. Tem uma frase de um professor meu que ele fala assim, Jesus colocou em evidência aqueles que a religião e a sociedade desprezavam. Jesus trouxe para cima. Jesus trouxe e deu valor. Imagina essa mulher, meu irmão. Vamos olhar pelos olhos dela agora. Humilhada. Devia estar toda, não tem nem como, mas devia estar toda no meio de uma multidão com pedras na mão. E as pedras, meu irmão, o apedrejamento naquela época não era pedrinha, não. Outro dia eu fui querer ver o vídeo, nem aguentei, irmão. Não era pedrinha, não, era pedregulho, irmão. Pedregulho, morta por apedrejamento, era pedregulho. Imagina essa mulher nua, no meio de uma multidão, esperando morrer. Falou, agora eu vou morrer. Ferrou, já era, agora eu vou morrer. Aquela multidão furiosa, colocam ela e mandam para Jesus. E aí, Jesus, vão matar? O que você vai fazer? Aí Jesus levanta e me dá essa resposta. Meu irmão, eu estou exatamente fazendo com você aqui comigo, para que a gente entre na história. Eu vou falar uma coisa para você. A minha vida só começou a mudar, de fato. Que eu estou falando uma mudança de dentro para fora, que eu continuo com problema financeiro, continuo com um monte de coisa. Mas a minha vida, de fato, começou a mudar quando eu comecei a entrar na história. Enquanto eu fiquei superficial foi o meu relacionamento com Deus. Quando eu comecei a entrar na história, por que eu queria? Eu cheguei numa hora da minha vida e falei assim, cara, eu não aguento mais essa religião, não aguento mais ter que ficar me esforçando para me salvar, eu não aguento mais, quanto mais eu penso em não pecar, mais eu peco. Não sei se você é assim, meu irmão, eu sou.
Quanto mais eu penso que eu não posso fazer, mais me dá vontade de fazer, eu não aguento mais. Não aguento, até o momento que eu falei, cara, eu preciso ir para o Evangelho. Eu estou há sei lá quanto tempo no Evangelho, eu não conheço Jesus, cara. Não conheço Deus. Aí eu comecei, na minha limitação, e continuo limitado, para entender de fato o peso da ação de Jesus na vida dessa mulher. Aí foi quando Deus começou a mexer em mim, meu irmão. Não tem como, e ainda mais quando você ora, não tem como o Espírito Santo não fazer uma obra na nossa vida, irmão. Não tem como, Jesus falou, aquele que busca, recebe. Aquele que bater, encontra. Aquele que busca, aquele que bate, a porta vai se abrir. Então, quando você e eu mergulharmos nessa palavra com humildade, para aprender, submeter a nossa vida em oração, em devoção, cara, o Espírito Santo, uma hora vai se abrir, meu irmão. Uma hora a porta vai se abrir, uma hora vai começar a acender uma chama dentro de você, uma hora você vai ver, aí você vai querer, cara, eu quero ser igual a esse cara, eu quero ser, ele fez isso por mim. Uma hora você vai ver que você vai estar ali na Escritura, aquilo você vai se identificar, você vai, caramba, Jesus se colocou no meu lugar. Então, eu estava vendo um filme lá do Mel Gibson, quando eu vi ele morrendo, sendo arrancado, veio na hora assim, uma frase assim para mim, era você que tinha que estar ali, cara. Era o seu pecado que estava ali, aquilo ali era você que tinha que estar. Mas não como uma forma de acusação, mas era uma consciência, irmão. Porque às vezes a gente acha que a gente é bonzinho, irmão. A gente acha que é pelo fato da gente vir à igreja, pelo fato da gente dar o dízimo, pelo fato da gente ler a Bíblia, a gente é bonzinho, irmão. Não cai nesse engano, irmão. Eu li uma frase esse dia no Facebook, é assim, quanto mais o homem espiritual cresce, mais ele sabe da maldade que tem dentro dele. Mais ele conhece como ele é mau. E aí, qual é o lance da parada? Quando eu falo isso para algumas pessoas que não conhecem, eu falei, rapaz, você é muito... Como é que você está? Você está com muita baixa autoestima. Você está muito down, cara. Não. Porque quando eu me deparo com esse cara que eu sou, e quando eu vou para a Bíblia e vejo o que ele sofreu por mim, para me justificar, meu irmão, acabou. Acabou, minha vida encontra sentido. Eu falei, meu Deus, ele me deu vida, ele pagou o preço que eu merecia para me dar vida, cara. E aí rola essa identificação. Você vê que Jesus se identifica com o teu pecado. E aí você vai e se identifica com a vida dele. E aí ele deixa de ser apenas um ídolo seu, ele passa a ser um mestre. Aí você passa a falar assim, beleza, eu continuo gostando muito de dinheiro, continuo às vezes ficando ansioso, comendo mais do que posso, continuo às vezes, gastando a minha ansiedade ao invés de na palavra de Deus, com comida, mas eu tenho uma meta, irmão. A minha meta é ser como o meu Senhor. A minha meta é ser como Jesus. Eu vou vencer, cara. Eu vou ser como Ele. Aí o que acontece? Você começa a ir para o teu trabalho com outros olhos. Você não está ali para ganhar dinheiro simplesmente. Aí nessa hora o teu Espírito Santo começa, está vendo aquele cara ali, Então, cara, fala com ele, cara. Dá tempo, não é chegar assim, meu irmão, abrir a Bíblia, Jesus te ama, não é isso que eu faço não, irmão. Ouve ele, cara. Ouve ele, porque ninguém está ouvindo ele aqui. Conversa com ele, cara. Dá atenção para esse homem, eu morri por ele. Eu morri por ele. Você também vai desprezar ele? Essas são as perguntas do Espírito Santo para mim no meu trabalho e onde eu vou. Essas são as perguntas. Está todo mundo fazendo isso com ele. Você também vai fazer? Eu morri por ele. E aí? Aí eu sou confrontado, irmão. Eu falei, meu Senhor, como é que eu posso? Não tem como. A mulher, meu irmão, então ela estava ali humilhada. Vou morrer, já era. E aí no meio desse tumulto, meu irmão, se levanta um homem, que ela, para mim, eu acho que ela não conhecia ele, ou de repente ouviu falar, e fala, e manda essa frase, com maior calma, meu irmão, com maior tranquilidade. Aquele que não tem pecado, aquele que não peca todo dia, aquele que não pensa em imoralidade, aquele que não pensa ganância, aquele que não mente, aquele que não pensa aí tudo de ruim, pode tacar a primeira pedra. Aí que ele fala isso, larga essa bomba, abaixa no chão e continua, meu irmão. Ele fala isso, abaixa no chão e continua a escrever. Olha, na minha opinião, eu nunca vi alguém da Bíblia dizendo isso, mas na minha opinião, quando essa mulher viu isso, quando ela ouviu isso, ela falou, esse cara vai morrer junto comigo. Esse cara vai morrer junto comigo.
Meu irmão, naquele momento ali, Jesus deu a vida por ela. Naquele momento, Jesus deu a vida por ela. Ó, se Jesus não fosse Deus, ele seria apedrejado com ela. Entendeu? Se Jesus não fosse quem ele era, se ele fosse apenas um cara de palavra, um cara que vem aqui, prega, mas pô, quando vai para a rua faz outra coisa, ele ia ser apedrejado com ela, de fato, irmão. Ele ia morrer com ela. Então, na minha cabeça, entendendo essa mulher, ela falou, ele deu a vida por mim, cara. Ele está se arriscando por uma mulher suja, assim, porque na minha cabeça ela sabia que ela era pecadora, assim como todos ali eram. Assim como todo mundo tinha o mesmo nível de pecado dela, todo mundo era sujo, irmão. Todo mundo. E se der bobeira, tem um pregador que eu gosto, que ele fala, meu irmão, quando trouxeram ela, para mim, os caras mesmo ficaram olhando para o corpo dela e desejando. Eles mesmo que trouxeram ficaram desejando ela, até queriam estar lá na cama com ela. Por tanta maldade que existia no nosso coração. Ou seja, todo mundo era pecador. Mas ela falou, cara, no meio de uma multidão enfurecida, eu estava pronto para morrer, eu ia morrer. Esse cara deu a vida por mim. Esse cara deu a vida por mim. Quem é ele? Quem é ele? Não acredito. Como é que ele fez isso por mim? Qual é o resultado da história? Vamos lá, vamos continuar. Hoje eu vou conseguir terminar cedo. Versículo 8. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Como eu falei, largou a bomba e continuou a escrever, nem era com ele. Mas ele estava de olho nela, irmão. A gente vai ver que ele estava de olho nela. Ele queria ela, irmão. Mas, ouvindo eles essas respostas e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um. E começaram pelos mais velhos até os últimos. Agora vamos focar aqui. Ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Ficou só. Foi todo mundo embora. A galera meteu o pé com peso na consciência. Todo mundo tinha teto de vidro, irmão. Todo mundo, inclusive a gente. Desde o mais velho até o menor. Foi geral embora. Agora ficou só ele e a mulher. Bom, eu estou na cabeça dela ainda. Essa mulher aqui, eu me identifico com ela. Ela é muito... O relacionamento de Deus com a gente é exatamente assim, irmão. Eu me identifico muito com essa mulher aqui, pecadora. Aí ela falou, bom, agora eu estou sozinha com ele. Aí imagina a mulher, ele está vindo na minha direção. Foi todo mundo embora. Só está eu e ela. Agora eu vou sofrer a pena do meu pecado. Agora, no mínimo, ele vai me descascar. No mínimo, vai falar, você é uma prostituta. Você é um não sei o quê. Você não conhece a Deus. Você não vai para a igreja. Você tem que ir mais para a igreja. Você tem que orar mais. Você não presta. Você é assim. Só estava ele e a mulher. Entende? Pô, quando a gente está sozinho com um amigo, com mulher, a gente faz o quê? Fala tudo que está guardado dentro da gente, irmão. Não é não? Olha, o impacto de Jesus na vida dessa mulher transformou a vida dela. Não se sabe, não tem certeza. Mas alguns pesquisadores, historiadores e estudantes da Bíblia dizem que ela pode ser Maria Madalena. Ela pode ser. Não se sabe. Maria da Madalena simplesmente foi a primeira pessoa para a qual Jesus apareceu depois que ressuscitou. Só isso, irmão. Maria Madalena, que amava Jesus. Eu não vou dar certeza porque não se tem certeza, mas uma coisa eu sei. Aquela mulher nunca mais foi a mesma. Ela se tornou uma discípula de Jesus, não tenho dúvida disso. E ela pensou, caraca, já era. Agora eu vou sofrer a pena do meu pecado. Um detalhe importante. A lei, como eles falaram, eles falaram, a lei manda matar ela, porque ela foi pega em adultério. Oi? Também tem isso, vou falar. O pessoal falou, a lei manda matar ela. Obrigado, irmão. Meu irmão, aquilo era mentira. Muitas vezes a gente se identifica nessa passagem como assim, a lei queria me matar. A lei sim me matava. A Bíblia diz que Jesus pegou o escrito de dívida que era contra nós, ou seja, a lei de Moisés era contra nós. Ela falava que a gente não pode matar, que a gente não pode roubar, que a gente não pode desejar o que é do outro. Isso tudo a gente pratica. A gente pratica, só que o que Jesus fez? Pegou todo o escrito de dívida que era contra nós, a lei, e pregou na cruz. E falou, eu vou morrer por todos esses aqui. E não existe mais lei para esses. Entendeu, irmão?
Não existe mais lei para esses. O escrito de dívida que estava contra o Saulo, contra você pode, toma isso para você. Se você não tomar isso para você, meu irmão, tu vai viver uma vida de loucura dentro da igreja. Porque o evangelho liberta a gente de uma religião louca, psicótica, de querer acertar. Ele pegou e falou, ó, esse escrito de dívida aqui contra o Saulo está pregado na cruz. O Saulo não tem que pagar dívida nenhuma mais. Eu estou pagando com a minha vida a liberdade do Saulo para ele ter uma nova vida. Foi isso que ele fez. Mas aqueles homens falavam assim, ó, a lei manda matar ela. Mentira, irmãos. Eles não estavam interpretando a lei de Deus corretamente. Não estavam. Aqueles homens, eles como eu falei, eles pegavam a lei para benefício próprio. A lei não dizia isso. Porque, primeiro, para acusar aquela mulher de qualquer coisa, a lei de Deus mandava que tinha que ter testemunhas. E, como eu lhe falei, né, nesse aspecto não se sabe se era imediato, porque não tinha testemunhas. E outra, a lei dizia que para ser apedrejada era uma mulher noiva, tinha requisitos, ou seja, eles estavam mentindo, irmão. Eles estavam mentindo. Aquela mulher, naquele momento, estava sendo realmente, de fato, alvo de uma injustiça. Entendeu? Então, eles não estavam cumprindo a lei corretamente. Porém, ela era uma pecadora e ela merecia punição. Beleza? Então, só para a gente ver que aquilo era uma manipulação daqueles homens. E quando ela foi encontrar com Deus sozinha, ela falou, agora vai vir a punição do meu pecado. Agora ele vai me condenar. Jesus vira para ela e fala no versículo 10. Erguendo-lhes Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus, nem eu, tão pouco. Não sei como é que está ali. Tão pouco. Ela ainda botou uma expressão aí, o cara que escreveu o livro, o João, ainda botou uma expressão para dizer, ó, nem eu tão pouco. Ou seja, eu poderia condenar você, porque eu sou o único justo aqui entre todo mundo. Eu sou Deus aqui entre todo mundo. Eu poderia condenar você, sim. Mas eu tão pouco te condeno. Você está livre, você está livre da tua dívida comigo. Você está livre da tua dívida comigo. Aquela mulher, caraca, meu, quem é esse cara, velho? Esse cara é Deus. Será que ele é Deus? Será que Deus é assim? No meio de uma humilhação absurda, enxerga a mim, e nem eu mesmo me gosto. Aquela mulher deveria ter problema de autoestima, com certeza, porque na verdade toda mulher que pratica, o problema de autoestima no nosso dia, meu irmão, é bravo. Eu estou reconstruindo a minha ainda. Problema de autoestima é um negócio sério. Então, aquela mulher devia ter uma autoestima completamente destruída e falar, Deus é esse, cara, que me ama assim, que dá a vida por mim no meio de todo mundo, e agora quando se encontra sozinho comigo, podendo me condenar, Ele não me condena? Esse é Deus? Aprendizado aqui para nós, irmão. Pare de se condenar. Ok? Aprendizado aqui para mim e para você. Pare de se condenar. Você, às vezes a gente, eu principalmente, quer exercer misericórdia com todo mundo, mas se esquece que o pecador mais miserável do mundo que precisa de misericórdia sou eu. Paulo disse assim, ó, Paulo era um homem que conhecia muito a Deus, irmão, e ele serviu muitas pessoas, ele amou muitas pessoas. Paulo falou assim, num determinado momento dele, ó, eu sou o cara mais miserável, sou o cara mais pecador, mais miserável. Lembra quando eu falei que quanto mais a gente cresce na fé, mais a gente sabe do nosso pecado? É aquilo ali. Então, pare de se condenar. Saia desse lugar, irmão, em nome de Jesus. Deus já perdoou você há muito tempo. Ué, mas é assim? É assim. E agora? Ué, a palavra de Deus diz que o sol toda manhã se renova sobre você. Já viu a força do sol? Já viu a força do sol? E ela fala que a Bíblia fala que as misericórdias, ou seja, o que é misericórdia? É Deus dar para misericórdia e a gente não receber aquilo que a gente merece, e Deus dá para a gente aquilo que a gente não merece. Misericórdia, graça, amor. Então, todo dia que o sol se levantar, eu estou fazendo esse exercício, irmão. Às vezes eu esqueço que eu sou, às vezes eu esqueço porque eu fico embaraçado com as coisas desse mundo. Embaraçado com conta, com emprego, com dinheiro, e me fazem me perder.
Mas de vez em quando o Espírito Santo me coloca no caminho de novo. Eu falo, olha só aí, meu filho. Você errou ontem, você tem uma nova oportunidade hoje. Deus é teu ídolo ou é teu mestre? Jesus é teu ídolo ou é teu mestre? Aí eu respondo, cara, Jesus é meu mestre. Você quer ser como ele, Saulo? Cara, isso é o que eu ouço aqui, né? É uma convicção. Quero. Então hoje você tem uma nova oportunidade de ser como ele. Você tem uma nova oportunidade de fazer o certo. Você tem uma nova oportunidade de expressar o amor de Deus para as pessoas. Você tem uma nova oportunidade de pegar tudo que você está conhecendo de mim, ao invés de você reter para si, você despejar para os outros. É isso que Jesus fazia, irmão. É isso que Jesus fazia. Ele ia lá, orava a noite toda, descia e se gastava para todo mundo. Deixava todo mundo tirar tudo de Deus. Revelava quem Deus era para todo mundo. Aí depois ia de novo se enchendo e se esvaziando. Se enchendo e se esvaziando. A gente não, irmão. A gente quer se encher e quer se encher mais. A gente quer que eu quero te conhecer. Eu parei de falar esse tipo de coisa, irmão. Eu parei esse negócio assim, eu quero ser íntimo de ti, quero te conhecer mais e mais. Hoje a pergunta que me vem é, para que você quer? Para que você quer me conhecer? O que você vai fazer com esse conhecimento? Você vai reter para você ou você vai dar para as pessoas? Você vai revelar quem eu sou para as pessoas? Então, meu irmão, em nome de Jesus, nós somos discípulos. Voltando para a mulher para a gente terminar. Então ela estava aguardando isso. E Deus vai e não condena. O que ele fala no final? Olha só, olha que maneiro. Ele só fala isso no final, irmão. O Sérgio falou uma parada aqui, que é o que eu vou terminar. Jesus só falou, vai, não peques mais, no final, irmão. Jesus só confrontou o pecado da mulher, porque ele confrontou o pecado da mulher. Ele não falou assim, vai lá, continua lá, vai adulterar lá, volta para a cama lá. Vai amanhã, vai, deita de novo, pode ir, está tranquilo. Não, irmão, não. Ele falou, agora vai e não peques mais. Depois que eu tenho... engraçado, cada vez que a gente lê, a gente vê uma coisa nova, impressionante. Mas depois que eu entendi isso aqui, eu quero terminar. Porque a gente deve... Eu vou falar para vocês como eu leio a Bíblia, principalmente o Novo Testamento. O Velho Testamento, honestamente, eu só leio para conhecer. Honestamente, se você acha que está certo ou errado, eu só leio para ter conhecimento histórico, na boa. Se eu quero, a minha prática é o Novo Testamento. Eu não estou desmerecendo, ok, irmão? Eu quero conhecer as origens da minha fé, ok? Isso vai ajudar a fortalecer a minha fé. Mas o meu princípio é o Novo Testamento. Aquilo para mim é o Novo Testamento. Isso é pessoal, tá, irmão? Enfim, isso é pessoal. Mas eu quero ter conhecimento da minha fé. Eu quero saber quem foi os hebreus. Quero entender, porque o nosso pecado... Olha como é que é. Por que eu fui estudar o Velho Testamento? Porque eu entendi que eu não sei dividir, eu não sei o que é Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu fico trazendo coisa lá da lei para hoje. Eu falei, cara, eu preciso saber, preciso conhecer quando foi que a lei acabou. O que não, ou seja, eu misturava tudo e a gente é assim, irmão. Hoje os nossos cultos, irmão, eles são repletos de coisa carregada de uma aliança que já está desvalidada. Não estou falando heresia não, foi Paulo que falou isso. O nosso culto cristão hoje é repleto de coisas que estão cheios de uma aliança que não é mais. Ou seja, a gente olha para isso aqui, estava pensando nisso esses dias. O púlpito é sagrado, isso aqui é sagrado, então a pessoa que tem que estar aqui, ela tem que estar com a vida certinha, e tem mesmo. Mas quando sai daqui e eu vou me relacionar com os verdadeiros templos de Deus, eu não estou nem aí. Quando eu vou me relacionar com uma pessoa que é o verdadeiro templo de Deus, eu manipulo, eu minto, eu mato a pessoa dentro de mim, não quero nem mais olhar para a cara dela. No meio da igreja. Ou seja, a gente está dando valor a coisas, sabe qual é? E quando Deus está falando, eu não habito em templo feito por mãos humanas. Os verdadeiros templos são as pessoas, porque eu habito dentro das pessoas. Aí a gente dá um valor absurdo para templo. Quando eu subir ali, eu tenho que estar puro. É lógico que eu tenho que estar, porque tudo, Paulo fala, tudo é puro para quem é puro. Tudo é puro. E aí a gente dá um valor, ou seja, isso é aspecto, essa mentalidade nossa, é aspecto do Velho Testamento, irmão. Se bem que no Velho nem era isso. Deus não queria mostrar isso, mas a gente entendeu errado. Mas esse aspecto de dar valor a coisas, na verdade a gente tem que dar o valor para quando a gente começa a se relacionar com as pessoas. A gente tem que olhar para a pessoa e falar, cara, não posso mentir para esse cara. Eu não posso fazer acepção, isso é uma pessoa por qual Cristo morreu. Esse é o verdadeiro templo de Deus. Ah, mas não é ainda. Eu não vou chamar de irmão porque não é irmão, é do mundo. Ué, meu irmão,
Quer dizer que a fé que a gente tem é só para chamar as coisas para a gente, né? Tipo assim, olha que você vai entender o que eu estou falando. Eu não tenho carro ainda, quero um carro. Vou acordar toda manhã e falar, eu declaro que eu vou ter um carro, porque a fé é aquilo que agrada a Deus, eu vou ter um carro. Eu já tive carro, irmão, não é problema ter carro, não. Eu vou ter um carro, eu vou ter um carro. Ou seja, a gente não tem o carro, mas está fazendo o quê? Declarando que vai ter um carro. Aí na hora de tratar com o irmão, com uma pessoa que ainda não conheceu Cristo, esse cara não é meu irmão não, ele não aceitou Cristo. Pô, meu irmão, que fé é essa, compadre? Que fé é essa que não chama o irmão, que ainda não é, mas como se já fosse? Que não trata o outro, que ainda não é como se já fosse? Exatamente, a Bíblia fala assim, ó, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Por que a gente acha que essa fé é um instrumento para a gente conseguir coisas, cara? Cara, isso é do inferno, cara. Esse é do inferno, a fé como ferramenta de conquista. A fé, meu irmão, é um instrumento de Deus para te fazer igual Jesus, velho. Para me fazer igual Jesus. Pessoas que se enchem na hora de tratar com o verdadeiro templo, se submete, lava o pé, se agacha para lavar o pé. Olha que doideira. Então a gente precisa muito saber diferenciar o Antigo Testamento do Novo. Esse lugar aqui, ele é tão santo quanto a Cracolândia. Ele é tão santo quanto um prostíbulo. Sabia disso, irmão? Que esse lugar aqui, tudo que você está vendo aqui é tão santo quanto a Vila Mimosa? Por que não é? Deus não está lá? Deus está mais lá do que aqui às vezes, irmão. Aí, qual é a minha primeira reação? Não, eles são imorais. Puro farisaísmo nosso. Puramente mentalidade, puramente maldosa. Para terminar, eu quero falar exatamente sobre isso. Olha como é que as coisas... Quando eu li isso aqui, eu entendi, para a minha vida, como eu devo tratar o pecado que eu vejo na vida de uma pessoa. Aí eu queria que você prestasse atenção nisso, irmão, por favor. Com esse exemplo de Jesus aqui, eu entendi como eu devo tratar quando eu quero mostrar o pecado de alguém. A Bíblia fala, e aí o versículo que me vem à cabeça, eu não vou pedir para abrir não, para a gente vai terminar. A Bíblia fala assim, ó, Saulo, eu te amei, está escrito na Bíblia isso, eu estou botando na minha pessoa porque é para mim. Saulo, eu te amei, não hoje que você está casado e não trai a sua mulher e só tem um filho, não. Eu não te amei dessa forma. Eu te amei quando você estava quando você estava morto nos seus delitos e pecados. Eu te amei ali, Saulo, ali, ó. Essa é uma das coisas que sempre vem na minha cabeça. Ali. Eu te amei ali. Isso para mim é uma pancada, irmão. É um soco no estômago. Então eu entendi isso. Cristo, quando eu quero tratar, e aí toma isso para a sua vida, meu irmão, o que você vai fazer daqui para frente é responsabilidade sua. Quando você quer tratar o pecado na vida de alguém, siga esse passo a passo que Jesus fez, irmão. Ao invés de chegar na frente e falar, você é um safado, sei lá, desculpa a palavra. Está vendo? Você faz isso de errado. Faz ao contrário. Primeiro você dá a vida por ela. Isso é o que eu aprendo com Jesus aqui para a minha vida, irmão. Quando eu quero chegar para demonstrar, para falar um vai e não peques mais, que a gente gosta de falar isso, primeiro eu tenho que demonstrar para ela que eu dou a minha vida por ela. Como Jesus fez com a mulher. E depois, quando eu fizer uma manifestação pública de me importar com aquela pessoa, porque o que Jesus fez foi uma manifestação pública. Quando eu estiver junto com ela sozinho, você fala, cara, eu não te condeno não, sou igual a você, velho. Sou igual a você, estou na mesma luta que você. Conquista o coração daquela pessoa antes. Aí depois, quando você tiver conquistado o coração dela, aquela pessoa tiver com você, sem pensar, pô, esse cara se acha melhor do que eu, tá vendo? Eu nem consigo chegar perto dele, que ele é tão santo. Aí sim, você vai falar, pô, olha só, velho, sabe isso aqui? Pô, cara, isso aqui, cara, é o que Jesus falou para ela, cara, reconstrói a tua vida, você não nasceu para isso, cara. Aí, meu irmão, a tua palavra vai ter peso. Aí você vai mostrar para uma pessoa quem é Deus.
Porque é dessa forma que Deus trata conosco. Porém, a gente não, mano. A gente quer, primeiro, mostrar o pecado. Ou seja, a gente não quer amar a pessoa da mesma forma que Cristo amou a gente, sujo. Entendeu? A gente quer mostrar o pecado dela, falar assim, se corrige. Se corrigiu, está limpinha, está na igreja, agora vem cá, agora você é meu irmão. Entendeu? Agora você é meu irmão, você está limpinho, bonitinho, agora você é digno de amor. Você é digno do meu amor agora, vem cá, me dá um abraço. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso é o Deus que a gente serve, irmão? Esse é o evangelho que a gente prega, irmão? Vou te falar uma parada para você que eu estava refletindo essa semana. Quando os fariseus, os líderes religiosos lá, criticavam Jesus porque ele comia com pecadores, eu acho que se eu visse, cara, se eu visse aquela cena, a minha cabeça religiosa ia pensar a mesma coisa de Jesus, cara. Sabia? A minha cabeça religiosa ia pensar a mesma coisa. Esse cara é um profano, velho. Esse cara é um profano. Olha o que ele está fazendo lá no meio do carnaval, lá, ele é profano, cara. Porque na minha cabeça, Jesus não estava com uma camisa escrita Jesus te ama. Na minha cabeça, tá, irmão? Jesus não estava com uma camisa escrita Jesus te ama e panfletando. Lá no... Não, embora que isso não seja errado, irmão. Isso é evangelismo, a gente tem que fazer isso. Mas na minha cabeça, Jesus estava entre eles. Aí não sei se vai chocar você, a mim me choca. Se divertindo, irmão. Mas com a consciência de quem ele era. Com a consciência que ele estava ali porque as pessoas, às vezes, buscam no pecado uma coisa que elas não encontraram em lugar nenhum, uma alegria. Por que a gente não pode ter um sentimento de querer se alegrar, irmão? Então, Jesus estava ali naquele momento ali com eles, pelo puro prazer de divertir-se com as pessoas. Você entende isso? Só que ele sabia quem ele era, e quando ele abria a boca, ele era a vida. Sacou? Ele não era influenciado pelas pessoas, mas ele abria a boca e saía a vida. Então, tanto que Jesus falou lá para os fariseus, olha só, olha se isso não choca você, me choca. Jesus falou lá para os fariseus, os líderes, prostitutas e meretrizes estão entrando no reino do céu antes de vocês. Por quê? Por que ele falou isso? Porque ele estava lá no meio das prostitutas, irmão. Ele não falou isso porque ele não estava. Porque ele falou e tirou isso debaixo da cabeça dele. Não, por quê? Porque ele estava no meio, olha só, ele estava no meio das prostitutas. E aí ele estava lá trocando ideia, conversando, rindo. E aí quando ele falava a boca, olha só, cara, Deus ama você, cara, você é uma pessoa, saía a vida. Aí aquela pessoa chorava, sou pecador mesmo. Ele, não, vem cá, vem dar um abraço aqui, Jesus te ama. Pô, velho. Aí ele falou, as pessoas estão se arrependendo, cara. Meretrizes estão se arrependendo. Jesus te ama, eu te amo. Pecadores estavam se arrependendo diante da mensagem dele, cara. Entendeu o que eu estou falando? Então, esse é o nosso Deus que a gente serve. Esse é o Deus que nós servimos. Eu queria encerrar essa mensagem aqui. Primeiro, para que a gente receba esse amor. Se você não... Eu tenho entendido isso para a minha vida. Se eu não parar de me condenar, se eu não buscar uma autoimagem equilibrada, que a Bíblia fala que é não pensar nem mais de si e nem menos de si, é você pensar de você mesmo com equilíbrio, é você acordar de manhã, olhar para o espelho e ficar feliz com a imagem que você está vendo. Se você acorda de manhã, olha no espelho e fala assim, pô, tu é um safado, tu é um miserável, tu é um fracassado, você precisa, em nome de Jesus, começar a entrar num processo de reconstrução da tua autoestima. Porque se não começar aí, meu irmão, isso eu já entendi na minha vida, e tem muito pouco tempo que eu comecei a fazer isso na minha vida. Tem pouco tempo que eu comecei a fazer isso na minha vida. Antes, eu ignorava essa primeira etapa, ia construindo um monte de coisa, mas quando eu cometia alguma coisa errada, eu voltava para aquele lugar, tu não presta. Aí destruía tudo que eu construí e voltava para o lugar de eu não presto. Entendeu? Então, se você olha para o espelho e se sente muito, o outro é sinistro. Você precisa rever, irmão. Não, estou falando assim, mais do que deve, entendeu? Eu entendi o seguinte, como é que eu sei que a minha autoimagem é boa? Quando eu
estou nesse processo. Com tudo que eu receber de Deus, eu vou dar para o outro. Quando eu começar a receber de Deus e usar para mim, significa que eu me perdi. Então, para mim, o conhecimento bíblico, todo conhecimento, o pouco conhecimento que eu gasto, 1%, sei lá quanto, mas tudo de tempo que eu gasto aqui é para mais pessoas, irmão. É para mais pessoas, porque isso aqui, conhecer a Bíblia, orar, estudar, não leva a gente para o céu. Não leva a gente para o céu, camarada. O que leva a gente para o céu é a gente crer que nós somos. Nunca a gente pode pagar essa dívida com Deus e a gente crê que Deus desceu e pagou a dívida por nós e nos deu o céu de graça. Não é meritocracia, é de graça. Aí o pessoal fala, mas custou o sangue. Custou, meu irmão. Mas continua sendo de graça. Continua sendo de graça. Isso aqui não... Então, mas eu preciso entrar nesse propósito de me tornar discípulo e ser como o meu mestre. Então, veja a sua autoestima. Se você tiver dificuldade com isso, eu gosto muito de compartilhar coisas disso, de autoestima, você me procura que a gente conversa, porque eu tenho muita coisa para compartilhar com você que vai te ajudar, porque está me ajudando. E aí, a partir da tua autoestima restaurada, construa, meu irmão, uma vida de serviço, de conhecer a Deus para servir as pessoas, que foi isso que Jesus fez. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor não é como os outros deuses, Pai. O Senhor não é como os outros deuses, Senhor, que manipula. O Senhor não é, Pai, esses deuses são deuses falsos, Senhor. O Senhor não é, Pai, como deuses que me fazem mal se eu não servi-los, Senhor. O Senhor é um Pai, o Senhor é um Pai amado. O Senhor é um Pai que me conquista.